Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência pela imigração antes da minha cidadania portuguesa, então acompanhe. Bom, a minha primeira experiência pela imigração foi pelo aeroporto do Porto Francisco Sá Carneiro. Então nós fizemos uma viagem em família, veio duas avós do Felipe, mais o Felipe, uma tia e eu. Então viemos acompanhados de toda a família para fazer umas férias em família. A princípio, passando pela imigração, uma das avós do Felipe já é portuguesa e o Felipe passaram pela parte do que tem para quem já é cidadão europeu, então eles ficaram aguardando a gente do outro lado. Eu, a outra avó e uma tia do Felipe tivemos que passar pela parte da imigração. Lá comigo eles exigiram só a passagem de retorno, pediram para ver, e a agente que atendeu a gente foi uma moça, então ela perguntou quanto tempo íamos ficar e perguntou onde iríamos ficar. E por coincidência, a irmã dela é vizinha aqui da gente, acabou que foi super tranquila, ela foi super simpática, até chamou a gente para comer um bacalhau. Antes de vir para Portugal, eu já estava me planejando e vendo vários vídeos no YouTube, perguntando, né, como é que é a imigração, quais são os documentos que são exigidos. Algumas pessoas eu vi que relataram que alguns agentes da polícia fizeram várias perguntas. Outras eu vi que não fizeram muitas perguntas, então eu já vim preparada para que me fizesse um monte de pergunta, justamente porque eu estava vindo de forma legal, com todos os documentos que eles exigiam. Então pensei que me façam perguntas, que me cobrem todos os documentos, primeiro porque a gente gasta um dinheiro para fazer seguro viagem, a gente já gasta dinheiro com a companhia aérea, a gente gasta dinheiro com reserva de hotel, então que me façam pergunta, que me cobrem mesmo o dinheiro e tudo, para que a gente entre de forma tranquila, tá? E como foi uma viagem de férias, então a gente se planejou e se organizou para vir de forma bem legal e bem tranquila, de forma planejada. Após sair da parte da imigração, a gente fica aguardando a chegada das bagagens. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos aguardando 9 malas. Então, imagina, eu e Felipe tendo que descarregar 9 malas, porque estava acompanhado de duas avós e mais a tia do Felipe. Então, era mais justo do que eu e o Felipe temos que descarregar todas aquelas bagagens. E saindo da parte da mala, a gente foi pro corredor da alfândega. Chegando na alfândega, eu fiquei bem preocupada. Primeiro, porque a gente estava cheio de mala. Segundo, que a avó do Felipe estava com uma mala cheia de encomenda daqui de Portugal. Canjica, Nescau, requeijão, tudo de gostoso que a gente tem no Brasil. E ela estava trazendo na mala. Então, imagina um policial da Federal, né, daqui, do agente deles aqui, pedir pra gente abrir a mala. Imagina como é que ia ser constrangedor. Eles iam comer canjica pro resto do dia dele, porque tinha um monte de canjica e tinha ingredientes ainda para fazer uma bela feijoada aqui em Portugal. E a minha mala, eu pensei, nossa, ele vai abrir minha mala, vai ter um monte de calcinha pendurada, né? Porque eu botei um monte de calcinha por cima da mala, só porque quando ele abrisse minha mala, ia falar, opa, tá um monte de calcinha. Não, pode deixar, passa direto, passa direto. Tô brincando, gente. Isso não aconteceu, não. Mas enfim, acabou que a gente passou de forma tranquila na alfândega, porque o Felipe estava na frente junto com a outra avó dele. Então, como eles viram que a gente tinha pessoas daqui de Portugal, né, aqui junto com a gente na alfândega, então eles não fizeram questão de abrir nossas malas, então a gente acabou passando direto. Bom, a nossa segunda parte do passeio foi no mesmo período que nós viemos de férias, então nós fomos visitar Paris, na França. Entramos por Paris pelo aeroporto de Beauvais. É um aeroporto um pouquinho mais distante, mas em questão também de passagem a gente optou porque o custo-benefício para a gente era bem melhor. Apesar do que o aeroporto ficava um pouquinho mais distante, então a gente pagava uma taxa do ônibus para poder chegar no nosso hotel. Bom, isso aí vai ficar num próximo vídeo que eu posso contar para vocês também. Em relação à questão da parte da imigração, logo quando a gente saiu do aeroporto, logo quando a gente desceu do avião, a gente já ficou um pouquinho mais assustado, porque tinha bastante segurança, bastante gente armada, devido a essa questão dos terrorismos e tudo. Mas também a gente acaba se sentindo um pouquinho mais seguro com essa questão do aeroporto e da segurança também deles. Passamos pela parte da imigração, o agente da polícia lá, né, chegou ao ponto de perguntar pra gente e pediu para ver as nossas reservas do hotel, pediu para ver também a nossa passagem e perguntou quanto tempo iríamos ficar em Paris e o que nós íamos fazer. Lembrando, lá em Paris eles têm o idioma deles, então
ou vai ser o francês ou vai ser o inglês. Eles não fazem muita questão de se esforçar para falar o inglês, não. Então, para quem sabe um pouquinho do francês, vai no francês, tenta o idioma, para vocês também não ficarem perdidos em relação a isso. Em relação também à questão da imigração lá, ele cismou com a minha foto do passaporte, porque a minha foto do passaporte é um pouco antiga, então ele ficava olhando para minha foto e olhava para o meu rosto, perguntava para mim se realmente era eu respondia que sim, e de qualquer forma foi tranquilo, ele deixou passar, até porque era uma norma deles, tá? Essa parte foi bem mais tranquila lá em Paris. Depois, na volta, não tivemos problema, tivemos uma volta bem tranquila, apresentamos os documentos e tudo certo para o retorno de Paris. A segunda vez que eu vim a Portugal, que já foi para morar, eu entrei pelo aeroporto do Porto, Francisco Sá Carneiro, e eu já era cidadã portuguesa, porém eu entrei como brasileira porque eu deixei para poder tirar meus documentos, meu passaporte, meu cartão cidadão, tudo aqui em Portugal. Então eu fiz todo o trâmite de entrada no Porto como turista, ou seja, minha entrada em Portugal foi como turista. Então eu entrei, passei pela parte da imigração. Lá na imigração, dessa vez, o agente da parte da imigração foi um senhor extremamente ríspido, ele foi um pouco grosso, mas ele estava cumprindo o dever dele como um agente da parte da imigração. Então ele perguntou para mim a questão da minha passagem, se eu tinha minha passagem de retorno para o Brasil, eu mostrei para ele. Ele perguntou para mim quanto tempo eu iria ficar em Portugal. Ele perguntou para mim, no caso, se eu tinha trabalho no Brasil, se eu gostava do meu trabalho no Brasil, qual era a minha intenção aqui em Portugal. Perguntou aonde eu iria ficar. E novamente ele voltou a fazer as mesmas perguntas para ver se eu não entrava em contradição nas minhas respostas, tá? Lembrando, é o que eu volto a falar para vocês, venham com todos os documentos legais para que eles não possam te deportar. Porque se tiver algum documento que dê autoridade para eles deportar, eles vão deportar. Primeiro que eles são agentes da imigração, então eles estão ali para isso. E segundo que a nossa decisão de vir para Portugal como turista, então a nossa obrigação é entrar de forma legal no nosso país, né? Tanto no Brasil como em Portugal. Então venham de forma legal para que não tenham problema nenhum. Então, após isso, ele, depois de fazer várias perguntas, ainda perguntou onde é que estava o Felipe. Eu informei para ele que o Felipe estava do outro lado, porque o Felipe é cidadão europeu. Ele não pediu para ver passaporte, não chamou o Felipe, nem nada disso. Porque eu fui bem taxativa com ele em todas as minhas respostas. Eu não cambaleei, não fiquei pensando, nada disso. Ele perguntava, eu respondia. Ele perguntava, eu respondia, tá? E após isso, a gente saiu de novo. Eu passei de novo na saída da imigração. A gente foi pegar nossas malas, passei pela parte da alfândega, foi super tranquilo também. Eles pediram, no caso, tinha um agente da alfândega ali, e como estava com o passaporte do Felipe na mão, porque eu ia guardar, acabou que ele viu que era cidadão daqui de Portugal, então ele acabou achando que eu era cidadã, mas na verdade era o Felipe e não pediu para ver nossas malas. Bom, gente, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês essa minha experiência passando pela parte da imigração. E uma coisa que eu gosto sempre de deixar aqui para vocês é a questão dos documentos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todos os documentos que são exigidos para você entrar aqui em Portugal como turista, tá? Para que você entre de forma legal no nosso país. Em relação também aos agentes da imigração, a gente tem que entender que eles fazem o trabalho deles é realmente perguntar, é questionar para gente que vem para cá, para Portugal ou para qualquer outro lugar do país, para que a gente também se sinta confortável e veja que também não está passando por nenhum tipo de imigração que entra qualquer um, né? Em relação também a Portugal, gente, tudo tem seu trâmite, mas lá no Brasil também tem a parte da imigração que também não é fácil. Eu falo isso para vocês porque a tia do Felipe, por exemplo, que é brasileira, simplesmente foi parada na imigração do Brasil, lá no Rio de Janeiro, por causa do nome dela. Então, assim, é bom vocês se atentarem que simplesmente não é só a imigração de Portugal ou a imigração dos Estados Unidos, que também é difícil, não. A do Brasil também é complicada. Então, qualquer outro lugar tem a sua lei, tem a sua cultura, tem as suas restrições em questão da imigração, tá?
Então eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou tentar responder para vocês. Deixem seu like, subscreva o canal. Quem quiser compartilhar também pode compartilhar. E é isso. Até a próxima. Beijo!